Bora ver se por aqui funciona, né? Esperar aqui o Levi entrar. Hi, Carol! 01. Grande Ítalo. Estão ouvindo aí? Fala, Marcelinho. Tá todo mundo ouvindo? Tudo certo? Aqui funciona, né? Chamar aí o Levi. Conectado aqui, viu? Se eu começar a live. Bora lá. Oxe, Será? agora vai, viu? Agora vai. Eita, Cara, deve ter sido aquilo. Não sei se foi a internet. eu acho que a segunda pessoa sempre tem mais problema, lembra? Lembra como eu ficava caindo? Aham. Sim, sim. Foi show. E aí, vamos começar aí o que é Lá. hipnose, já que a gente vai falar sobre essas duas técnicas. Show, show. Primeiro, vamos lá, né? Primeiro surgiu o magnetismo, para depois vir a hipnose. Hoje a gente tem muito material, tem muita coisa que fala sobre a hipnose, mas pouco fala-se do próprio magnetismo, né? Sem o misticismo, né? Uma coisa mais concreta, mais palpável. Mas vamos lá, pessoal. Aqui embaixo, né, tem umas cartinhas como com uma interrogação, e aí vocês podem estar fazendo as perguntas para a gente aqui, tá? E aí, ao decorrer do vídeo, a gente pode estar respondendo. Porque se fizer aqui no comentário, vai subindo pessoas, comentários, e aí acaba se perdendo. Tá bom? Show. Então, vamos lá. Eu sou o Yarley. Este que vocês estão vendo aí é Levi, né, um grande amigo meu, de João Pessoa, especialista aí em magnetismo. Hoje eu fui pesquisar, e podem fazer o teste, tá? Hoje eu fui pesquisar sobre o magnetismo no YouTube e eu só encontrei vídeos explicando do que é magnetismo no canal de Levi. E eu queria aprender um pouco mais sobre o magnetismo para a gente poder ter uma interação melhor. Mas a única pessoa que poderia me ensinar no YouTube era o Levi. E hoje ele está aqui para nos ensinar, né? Ainda mais o que é o magnetismo. Então, mas vamos lá, o que é a hipnose de fato, né? A hipnose, ela vem de hipno, né? Que é o deus do sono, onde a gente tem esse misticismo de, eu vou dormir, eu vou apagar. Mas na verdade não. A hipnose você fica totalmente consciente, né? Ciente do que está acontecendo. Porque como é que eu vou te deixar em transe, né? Se assim posso dizer, pois existem outras teorias que não necessariamente precisa você estar em transe ou transe profundo ou sonambúlico, né? Que é um estado de consciência, que é exatamente o que é a hipnose. A hipnose nada mais é que um estado de consciência alterado. Ou seja, se nós estamos aqui e vocês estão me ouvindo, vocês estão em um estado de consciência alterado de hiperfoco, vocês estão prestando atenção. Enquanto isso, tem várias outras coisas que ocorrem à sua volta, né? Então, existe também a hipnose, o estado de hipnose extracotidiano, né? Que é quando você está no carro e você está dirigindo, passando marcha, acelerando, né? Prestando atenção no que está à tua volta, que geralmente as pessoas falam, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo e no que os outros estão fazendo quando a gente está dirigindo, né? Então, é essa percepção que o hiperfoco, né? A nossa mente, ela tem essa capacidade de automatizar as coisas para que as coisas mais em outras áreas, né? Sem perder o foco. Então a gente automaticamente passa a marcha, a gente acelera o carro, presta atenção em tudo, e isso de forma automática. E a hipnose, ela vem exatamente trazer isso para a gente de uma forma mais ampla,
né, mais aberta. Por quê? É você tomar fazer as coisas do lado emocional da gente. E com isso, a gente acaba se permitindo a passar por situações que a gente não espera, né? E aí a gente se pega com ansiedade, se pega preocupado, né? Preocupado vem de preocupação. A gente é uma preocupação antecipada, a gente é uma ocupação antecipada, na verdade, né? Então, tudo isso está embasado na hipnose, tá? Então, não sei se vocês estão entendendo, estão compreendendo como é o funcionamento. Aqui eu estou querendo mostrar a vocês o funcionamento da nossa mente, né? Então, a hipnose, ela é um estado de consciência alterado. Então, a gente vai ver hipnose em várias coisas, de várias maneiras, né? E aí, com isso, a gente teve o magnetismo, né? Que o magnetismo ele vem antes da hipnose, que a hipnose é um feto do magnetismo, é um filho ali, né? O magnetismo ele doou um conceito, né, de uma nova linha de pensamento, né? Assim como também o efeito placebo, né, que a gente tem hoje utilizado pela psiquiatria, pela psicologia, né, foi também tirado do magnetismo. E aí eu queria que o Levi se apresentasse, né, falasse um pouco da sua história, de como ele conheceu o magnetismo. E eu também falo como eu conheci a hipnose, né, o magnetismo, e a gente começa esse bate-papo Show. aqui. Show. É, a gente tentou fazer uma live lá pelo meu e não sei por que não estava rolando. E a gente tava precisando literalmente do Yarli para falar sobre hipnose. Eu tentei falar sobre hipnose, eu tô vendo o quanto eu tô enferrujado sobre hipnose. Pirâmide, que Neto, Neto, bota tua pergunta, bota tua pergunta na numa caixinha, interrogaçãozinha, que fica melhor pra gente ver no final, né? Eu não vou conseguir ver, mas o Yarli vai conseguir botar aí pra gente responder. Eu vi o quanto eu tô enferrujado e foi muito massa essa explicação do Yali, me fez voltar, porque a hipnose, primeiro veio o magnetismo e depois veio a hipnose. E comigo foi ao contrário, primeiro eu conheci a hipnose e depois conheci o magnetismo. E também, eu também. foi show. E Aham. eu tava Na fazendo. verdade, primeiro a hipnose, depois o magnetismo. Oi? Conheci primeiro a hipnose, depois o magnetismo. Pronto. E quando eu conheci, já eu vou chegar lá, eu estudava arquitetura e tranquei a faculdade. Comecei a assistir, é o que a gente mais faz, séries. E eu assisti a série O Mentalista. E eu vi o cara fazendo hipnose. Eu, poxa, será que esse negócio funciona? Eu fui pesquisar e 6 meses estudando, comendo vídeos e livros e PDFs. E aí consegui colocar a primeira pessoa em transe. Depois descobri o magnetismo. E aí o Yarli falando sobre o magnetismo. E ele disse que só encontrou no meu canal. Poxa, que legal, que massa. Mas assim, meu canal é muito pequeno, muito desconhecido porque eu não sou um showman. E até lá na outra live eu falei, tá aqui, ó, um livro deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó, de 1852, onde o cara fala de hiperestesia, que é basicamente isso aqui, ó. Fala de hiperestesia, explica que é apenas um efeito observado, não é terapia. E aí a galera foca muito, e foi com isso que eu conheci o magnetismo, quis me aprofundar. Infelizmente, a gente no Brasil, a gente tá, não só no Brasil, mas fora também, infelizmente, assim, eu não estou dizendo que eu sou o único, misericórdia, não, isso não. Mas se a gente pode ter professores sobre magnetismo, tá aqui, ó. Porque a gente não tem professor sobre magnetismo. Assim, pelo menos conhecidão, tá? A gente vai achar assim, mas ele não é tão conhecido, porque não é showman. Porque o Sim. magnetismo, ele tem seus efeitos observados, que são hiperestesia, até mesmo a catalepsia, o sonambulismo. Cadê? A galera não está em cima de efeitos, quero ver fazer sonambulismo, que já a gente vai explicar o que é. Não falam, não mostram as faculdades que a gente consegue fazer com sonambulismo. Até mesmo
como é sensibilidade à anestesia, a gente consegue fazer com o magnetismo. O magnetismo é como se fosse, abre aspas, e uma aspa bem grande aí, é como se fosse uma medicina holística, digamos assim. É literalmente trata do corpo, mas também trata patologias psíquicas ou mentais, não sei qual o nome mais, a nomenclatura mais correta, como a hipnose faz. Então o magnetismo ele age sobre o corpo energético. Na nossa visão, eu até diria que o magnetismo ele está em algo que divide assim, ó, o físico e o invisível, o visível e o invisível. A gente trata aquele corpo invisível, que é aquele corpo energético. Na nossa visão, toda patologia ela nasce ali para depois se expressar no corpo físico. A gente até pode brincar e dizer que o magnetismo ele abre aspas aí, tá? A palavra cura é muito polêmica, mas a gente cura a patologia até mesmo antes de se expressar no corpo físico. Mas isso é um problema que a gente não pode comprovar. Patologias como tumores, a gente já pode observar tumor, até mesmo tumor é algo até simples de ser tratado na visão do magnetismo, mas você precisa ter experiência. Mas tumor, depressão, feridas incuráveis que a medicina não sabe nem o que fazer, patologias autoimunes, magnetismo é muito eficaz em patologias autoimunes. Então, basicamente o magnetismo é isso. E aí, Braid chegou para tentar explicar o magnetismo. Aí a gente nasceu com dois grupos. A galera que acredita na hipnose e a galera que acredita no magnetismo. Mas a galera que acredita no magnetismo acredita na hipnose. Mas pouca gente está na hipnose e acredita no magnetismo. Mas eu não estou julgando aqui não, tá, gente? Eu só estou falando aqui que tem esses grupos. E Braid tentou Oh, explicar e várias outras pessoas só para que o Neto tá informando que não tá ouvindo. Mais alguém não tá ouvindo ou só o Neto? não estão Se alguém ouvindo. puder informar aí. Eu tô ouvindo. Eu também estou te Alguém ouvindo. mais não tá ouvindo? Acho que tá meio louco aí, né? Eu tô vendo e te Eu vendo e também. tipo, tá normal. Deixa eu ver se eu tenho outro celular aqui pra. Deixa eu ver aqui, isso. Queria. Pega aí pra mim, por favor. Tá ouvindo, tá ouvindo. Ah, Vamos agora lá, vamos foi, lá. né? Foi. Bom, então enquanto a gente não vai começar a se debruçar sobre essas questões, a hipnose nasceu tentando explicar o magnetismo. E que bom que ela nasceu, porque ela é uma ferramenta a mais que pode andar em conjunto, mas você precisa ter conhecimento para também não fazer uma mistureba e se enganar completamente. Uhum. É importante. Importante, porque o magnetismo, né, ele não entrou na linha da ciência. Deu uma travadinha aqui para mim. Tá travando aí? Deu uma travada. Voltou? Tá ouvindo? Tô Voltou, mexendo? voltou. Beleza. Então, o magnetismo, como eu estava falando, ele não entrou na linha da ciência, mas graças a Bandler, a gente entrou com a hipnose, né? Mas o magnetismo, ele surgiu por Mesmer, né? Onde saiu o mesmerismo, né? A técnica mesmérica, né? E quando foi eu até anotei aqui, 1783, né? Foi quando Mesmer ele utilizou o primeiro grupo dele, né? Para capitalizou, eu posso dizer assim, o magnetismo. Porque assim, como a gente sabe, antes foi muito julgado de charlatanismo, né? De mentiroso e etc. Não adianta aos médicos, pois naquela época Mesmer ele estudava medicina, mas queria utilizar do magnetismo para poder trazer a cura. Acredito que você, falando desse aspecto, fala mais sobre, melhor, mais aprofundado. E aí, Bom, quando ele criou esse grupo, né, foi quando veio um aluno dele, que foi Marquês de por Pois, seguir, isso, Marquês de Poiseuille, onde ele começou a fazer um estudo, né, disso, que ele começou a tratar o hiperfoco. Isso, tá aí, o material.
Então, puder falar mais sobre, né, quando ele descobriu, foi, eu acredito que o hiperfoco nasceu daí, de Koizumi, né, com o trabalho com o Victor, né, que foi Victor, Hum, um ó, paciente, né? show. Tu tá falando, é engraçado, tu tá falando do magnetismo do ponto de vista da hipnose, né? Como eles E, viram isso, porque o Vitor é o primeiro sonâmbulo magnético do Pussegui. E algo bem rápido aqui, só para a gente entender o que seria, que ele está falando do hiperfoco, algumas pessoas entravam num nível de transe provocado pelo magnetismo e eles conseguiam ter uma lucidez. Lucidez essa, muitas vezes um camponês simples da cidade, que falava errado e tudo mais. De repente ele abriu uma lucidez dentro desse transe que parecia que nem correspondia a ser a mesma pessoa. E o cara de repente estava fazendo diagnósticos, introduzindo tratamentos, coisa que a gente não pode fazer isso mais hoje, né? Inclusive aqui no livro do Barão de Putê teve um cara que estava com uma patologia que eu não lembro, esse livrinho aqui até grossinho, e ele disse que para ele ficar curado ele tem que comer 33 pêssegos. E o cara vai e come 33 pêssegos e fica bom. E, tipo, a gente não pode replicar isso. Mas o magnetismo ele foi praticamente, as suas técnicas foram feitas através dos sonâmbulos, que eles conseguiam ver. E até hoje isso é feito, tá? Poucas pessoas conhecem isso na hipnose, mas tem sonâmbulos dizendo, ó, o Parkinson desse senhor, e esse senhor ele está falando dele mesmo, é por conta de uma artéria entupida na perna. E aí o magnetismo usa as técnicas dele do ponto de vista energético para desentupir aquela artéria e ele tem alguns minutos, 10, 15, 20 minutos sem tremedeira. E cara, aonde que a gente pode entrar com o placebo aí? Eu sei que a ciência pode dizer, velho, eu não sei o que você está falando aí, velho. É um efeito observado e a gente não consegue explicar. Possa ser. Isso é uma visão de um cara que não é eu não sou cientista. Mas a gente tem essas coisas que a gente pode observar que o magnetismo ele pode agir literalmente em patologias físicas. E é muito bom o Yali falar sobre prosseguir, porque ele é considerado o pai do sonambulismo. Né? uhum. Desculpa te cortar, mano, se você tem alguma coisa para Não, falar aí. perfeito, perfeito. Eu sei, assim, superficialmente, né? O meu conhecimento é dentro da hipnose. Então, fui buscar algumas coisas para poder estar trazendo aqui com base na hipnose, né? Como, por exemplo, você falou sobre ah, o efeito placebo, né? E quando a gente pode observar, o efeito placebo surgiu dentro do magnetismo também, há anos atrás, né? Que foi através de Charles Deslon, né? Charles Deslon, ele exatamente, ele começou a trazer o processo imaginativo do paciente, que foi quando ele começou a trabalhar e viu que a cura é através do nosso pensamento, assim como a doença é gerada através dos nossos pensamentos, né? Então, se tivessem aceitado o magnetismo naquela época, possivelmente nós estaríamos bem mais avançados no processo do efeito placebo, né? Mas No, assim, mas eu quero até ressaltar, o magnetismo ele não é o efeito placebo, não, mas não, por falta do conhecimento que os magnetizadores tinham da hipnose, eles acabavam chegando no efeito placebo, né? exato, exatamente. Então, de acordo com esse processo, né, foi que gerou tudo isso. E aí foi quando rolou de Mesmer ser caçado, porque como muitas vezes as pessoas estavam fechando, né, a medicina tradicional não queria estudar esse campo, né, da cura através das mãos, cura, entre aspas, tá? É, Então, muito louco. ele acabou sendo caçado, né, por essa galera. E Eu até foi quero quando ele, falar, só para ressaltar, para não esquecer, Yara, desculpa te cortar, é tranquilo, muito louco que chegou uma época que, como o magnetismo acabou sendo muito propagado, o magnetismo, o Mesmer ele foi muito, é, foi muito, não sei nem a palavra como utilizar, mas ele foi muito perseguido. blogueirinho. Oi? Ele foi muito blogueirinho naquela época. Ele acabou curando pessoas. Um dos casos mais importantes do Prosegui, por exemplo, é a senhorita Parradi, musicista. Vocês podem até pesquisar, uma musicista muito, muito conhecida. Mesmo foi amigo de Mozart. Ele fazia apresentações, inclusive Mozart teve uma peça no qual no final da peça ele faz homenagem a Mesmer.
um dos caras do musical faz passe numa das artistas ali. Então mesmo ele foi tão, assim, tão perseguido que chegou uma época que pessoas que não eram médicos, que Mesmer era médico, pessoas que não eram médicos, e Mesmer estava tendo mais sucesso do que a própria medicina da época, que tratava em cima de sangrias. Tem até sim, um costume das pessoas falarem que naquela época as pessoas morriam curadas, porque chegava um médico e fazia sangria, chegava outro e fazia. Daqui a pouco o cara morria sem ter sangue. E aí, várias outras pessoas começaram a estudar magnetismo e conseguiram fazer curas. Chegou uma época que o pessoal começou a proibir que pessoas que não eram formadas não podiam curar. Se uma pessoa aparecesse curada e ela não era médica formada e ela era um magnetizador, ela era presa. Diga aí, olha a loucura. Tipo, você não podia curar, senão você era preso. Que louco, né? isso, né? E não tinha Eu acho que deu uma como... travada. Acho. Oi? Deu uma travada, eu não consegui te escutar. Eu não consegui te escutar. Voltou, né? Voltou, né? Voltou. Deixa eu botar aqui, hipnose. Então, nisso, né, foi quando Mesmer, exatamente, o pessoal começou a pressionar e ele basicamente foi expulso de Paris, né? E a única forma que as pessoas começaram a ocultar esse conhecimento foi quando simplesmente, literalmente, ocultaram no misticismo, no ocultismo, né, durante esse período. Que aí foi que foi para onde foi para as ordens, né? Que foi para Rosa Cruz, né? Foi Principalmente para a Cruz. e aí as ordens reconheceram a importância desse conhecimento e trouxeram para eles. E ali ocultaram aquilo. Né? Por isso a palavra ocultismo, né? Vem do oculto, vem do que é escondido. Significado oculto das coisas, né? Isso. E aí é que vem podemos aqui dar entrada na pergunta do Neto, né? Pirâmide solar. Cadê? Ai, deixa eu ver se eu acho. Vamos lá. A pergunta dele foi. Ô Neto, poderia fazer a pergunta novamente aí pra Achei gente? aqui, ó. Qual a relação da hipnose e o magnetismo com o hermetismo? E aí? Essa eu deixo Na, pra você. na minha No magnetismo. visão, não, na minha visão, sendo bem sincero, acho que a gente não tem uma, uma boa referência sobre o que é hermetismo, literalmente. Mas vamos colocar o hermetismo no nível geral de ocultismo, esoterismo. A relação do magnetismo é porque ambos falam de uma energia não visível. E o hermetismo ele fala muito sobre os princípios do quatro elementos, fala muito desses quatro elementos dentro do nosso corpo, a terra sendo os pés, a parte inferior do corpo, acho que o próximo é água, que é a parte do ventre, ar, parte do peito, e fogo, parte da cabeça. E se a gente for começar a comparar isso até mesmo com o conhecimento hindu, a gente vai ver várias relações entre os elementos, com a medicina tradicional chinesa também. No magnetismo a gente vai ver isso mais como uma metáfora. O magnetismo ele não falava de chakra, hoje a gente fala, porque a gente pegou algo de fora. Mas lembrando, chakra vem do sânscrito como roda, roda de energia, e é conhecimento hindu. Mas a gente colocou, porque é algo que soma. Mas o magnetismo não tem essas relações. Ele vai falar literalmente partes do corpo. Você vai pegar nos livros aqui, vai falar literalmente partes do corpo. E a gente pode também tratar partes do corpo. E eu queria muito começar em breve, colocar mais técnicas para vocês fazerem seus experimentos. Técnicas até simples, retirar dor, tratar inflamações. De vocês mesmos, é capaz, é possível. Mas essa relação, quem fez maior essa relação também com o hermetismo foi o próprio Paré, que é o Marco Paré, um dos caras mais conhecidos, que ele, na minha visão, é um showman. Talvez o cara que edita os vídeos dele faça isso, porque os livros dele vai ser um pouco mais profundo e falando literalmente de esoterismo, para quem curte. Ele fala muito pouco do magnetismo na minha visão, tem muitas referências. Se vocês colocarem no Google Books,
Vai ter trocentos livros de magnetismo, porém não traduzidos. Se você dominar a língua inglesa ou a francesa, você vai achar trocentos livros. Agora, em português, a gente só tem uns 6, 7, eu acho. É. E colocando a hipnose no meio aí, eu diria que é, o transe. Se a gente for começar a falar sobre algumas técnicas dentro do hermetismo, o transe da hipnose vai auxiliar muito. O Sim. auto-hipnose. E aí o Hum. Yarley vai conseguir explicar muito melhor isso para vocês. Pergunta aqui, ó. Penso que o magnetismo venha do estado de presença. O que vocês acham? Isso é complicado. Já hipnotizei pessoas com doenças físicas e obtive resultados maravilhosos. Isso é um cara que eu admiro muito, que é o Emerson, que é desse Instagram, Moon Silent, acho que é assim que se pronuncia. Eu vou falar sobre esse estado de presença primeiro, porque esse estado de presença é algo muito compartilhado do Marco Paré, e a gente tem que ter cuidado nisso. Mas esse estado de presença que o Moen está falando assim, se você não tiver esse estado de presença, você vai ter expectativa e você não vai ter intenção. É através da intenção que essa energia do magnetismo ela é manipulada. Se eu tenho a intenção, se eu estou focado, se eu estou naquele momento presente, que é praticamente um estado de meditação, eu consigo ser muito, muito eficaz, até mesmo além da técnica, muito além da técnica, com os tratamentos. E assim, né? Ele falou, já hipnotizei pessoas com doenças físicas e obtive resultados maravilhosos. Concordo. Eu sou hipnoterapeuta, trabalho com a hipnoterapia e eu tenho obtido também resultados magníficos, tá? Mas existe a diferença do trabalho entre o magnetismo e a hipnose, né? A gente pode utilizar magnetismo e hipnose, assim como eu mesmo utilizo a hipnose na própria massagem, né? Porque não é estado de relaxamento. Então, quanto mais você relaxa, mais relaxado você fica, né? Então é isso. Mas é saber separar que magnetismo não é hipnose, hipnose é magnetismo. Concorda ou discorda, Livi? Oxe, concordo demais. Elas podem se somar, mas se você não Sim, souber, se você não tiver domínio de, principalmente para quem está começando, se você está começando no magnetismo ou está começando na hipnose, eu indico você utilizar só uma delas. Porque imagina, eu vou sim, tirar uma dor com magnetismo e hipnose. Eu tenho certeza que essa dor vai sair. Mas eu não sei se foi por conta da minha técnica da hipnose está muito boa ou da minha técnica do magnetismo está muito boa. O cara que ficou sem dor, ele não quer saber não, meu amigo. E ele está certíssimo. Mas eu não vou conseguir melhorar cada vez mais minha técnica. Então eu indico que você use uma, opa, funcionou não, use outra. Aí quando eu souber que as duas estão muito boas, aí eu uso as duas boas. As duas ao mesmo tempo. Mas enquanto isso eu indico separar. Até porque uma é sugestão e a outra é a própria manipulação da energia. Através da sugestão, no nosso ponto de vista, a gente consegue fazer esse reequilíbrio. Senão assim a hipnose não conseguiria tratar depressivos e nem o magnetismo conseguiria tratar depressivos. O que acontece é que um usa um caminho e outro usa outra. Então, para se eu sei chegar que esse no caminho local. para chegar no último no lugar singular. Então, e na nossa visão, o hipnoterapeuta ele faz um reequilíbrio mental, que esse equilíbrio mental faz o reequilíbrio energético. O magnetismo ele faz reequilíbrio energético que depois gera no mental. Só que às vezes também pode retroceder. Assim também como o do próprio hipnoterapeuta. O Hum, próprio paciente pode ficar doente novamente, se ele não sim, continuar naquele padrão, seja padrão vibracional, mental, seja o que for. Né? perfeito, perfeito. E aí, o Neto ele pergunta aqui: o princípio da vibração do hermetismo tem ligação direta com o magnetismo? Tem, Porque são os sete princípios do hermetismo, né? que é os três iniciados, é um pseudônimo do Eighton. Inclusive, os novos livros do Cabalion não é mais com o nome Os Três Iniciados, tem os três iniciados, William Wake e Eighton. A galera diz, né? Não sei. Mas tem, no princípio da vibração. Mas eu tenho muito cuidado de falar isso porque isso dá muita brecha para a gente começar a falar de física quântica. Eu sou muito contra da física quântica, até mesmo esse nome física quântica está errado, é mecânica quântica dentro
das terapias complementares ou da espiritualidade. É um erro a gente colocar isso. Não tem. Gente, eu até queria usar muito uma expressão que a gente utiliza aqui. Não tem a ver. Eu não vou usar essa expressão, mas não tem a ver nada uma coisa com a outra. A vibração, principalmente quando a Acho que gente todo mundo fala. entendeu. É, principalmente quando a gente fala sobre os chakras, né? A gente vai falar sobre algumas vibrações que cada um trata ali, ou até mesmo de patologias que é alcançadas, porque a cura é alcançada por si só também, assim como a própria doença, ela também é alcançada. E dependendo daquilo que você está vibrando ali, e o estado alterado de consciência, para mim, é nada mais nada menos do que uma sutilização de sua vibração, uma, uma um ampliamento dessa aura, por exemplo. E acho que é um termo bem complexo de ser falado, mas aí acho que a gente foge um pouco do magnetismo. Porque quando a gente vai falar. Ah, outra coisa, o magnetismo realmente tem uma coisa muito ligada como vibração. Eu vou tratar o Yarley. A gente tem que estar numa frequência em comum para a gente conseguir se comunicar bem. É como se fossem dois rádios que precisam estar naquela frequência para a gente conseguir se comunicar. E aí não existe frequência ruim ou frequência boa. Existe aquela frequência, é como uma faca. Eu posso matar alguém, eu posso cortar um pão e te alimentar. Então depende daquilo que você vai utilizar. Então a gente necessita que essa frequência seja em comum para que eu tenha uma sessão de magnetismo eficaz. Porque se não tiver essa frequência bem correlacionada, eu não vou conseguir manipular teu corpo. Seja doar energia para tu, ou retirar tua energia, ou fazer uma reconfiguração nesse corpo energético teu. Uhum. No início, quando eu comecei a trabalhar com magnetismo, eu percebi que não é tão fácil exatamente alinhar os dois campos energéticos, né? Porque são campos energéticos diferentes. E aí, para justamente conectar e você poder fazer o trabalho, né, tem que haver tempo, tem que ter paciência e, o melhor, prática. Porque é com a prática e com a tua experiência que você vai aprendendo, né? Seria praticamente o rapport dos hipnotizadores e a Isso, relação magnética dos magnetizadores. Né? isso. A gente precisa encontrar esse caminho para conseguir se comunicar bem, seja Hum, energeticamente ou verbalmente. Não tá. sei se existe essa palavra correta aí. Ele falou, pergunto isso sobre a questão do magnetismo que ele falou lá em cima, né? Pergunto isso porque encontro com pessoas, um pessoal, ele faz um encontro com grupos de meditação. Quando mantemos silêncio, sinto o campo da energia do local muito forte. E quando as pessoas saem da sala, parece que estão bêbados. Inconscientes, Aí, né? aí entra a questão se for falar no aspecto da hipnose, né, o estado de transe, é exatamente o processo mental de relaxamento, ou seja, a onda cerebral, quando a gente vai para o local, a gente está assim. E aí você está meditando. E aí aquela onda né, vai diminuindo, diminuindo, e você sai, né, do beta, vai para o teta, e pode até chegar no alfa. E quando você chega no alfa, é exatamente essa zonzeira, porque o teu corpo, ele tem todos os órgãos, todo o processo, né, fisiológico, e tua mente, ela tá relaxada. Ela estava em um pico e tu diminuiu aquele pico. Então, quando entra nesse processo, é que dá essa... tem um nomezinho bem técnico que falam, que Estado é... pinoidal? Não, ressaca hipnótica. Hum, A ressaca hum, hipnótica é exatamente essa sensação de embriaguez ou de tontura, que é quando a pessoa está numa baixa vibração, não de negativo, mas a baixa vibração do cérebro, né? Quando você está relaxado, aí ocorre isso. Não sei no magnetismo como funciona isso, né? eu não consegui entender muito bem a pergunta dele, do Emerson. Eu não sei se ele quis falar que as pessoas estavam inconscientes por não estar no estado de presença. Não sei. Uhum. Não vou saber por não ter entendido. Eu não sei, mas vou até ler a pergunta de novo. Pergunto isso porque encontro pessoas na meditação, o pessoal de meditação, quando mantemos o silêncio, eu sinto uma energia muito forte.
e quando as pessoas saem da sala parece que estão bêbadas. Eu acho que é mais a ressaca mesmo que tu falou. Tá. Ressaca hipnótica, né? Uma ressaca do transe mesmo. É. E o Neto, ele, como consigo potencializar meu magnetismo para o bem comum, pessoal e coletivo? E quando a gente fala isso, a gente começa já a entrar do ponto de vista do magnetismo pessoal. Quando eu estou falando de técnica, tá? No nível mais Antes, pedagógico da coisa. antes que fale do magnetismo pessoal, qual a diferença entre o magnetismo pessoal e o animal? Ó, o magnetismo animal, a gente utiliza dessas energias como terapia ou como até mesmo um novo tipo de medicina para tratar do corpo. Já o magnetismo pessoal, e me perdoem, tá? Eu estou utilizando termos até mesmo acadêmicos, mas para exemplificar, não estou dizendo que a técnica é algo científico. Já o magnetismo pessoal, eu utilizo dessas energias para para trazer resultados para a minha vida, seja influenciar uma pessoa à distância para concordar com aquilo que eu vou falar, seja para fazer um rapport energético, uma empatia. Pô, vou fechar um negócio amanhã. Existem técnicas que a gente não é comprovado cientificamente, abro isso deixo bem aberto. Mas se pode estar fazendo isso, eu já tive efeitos maravilhosos com isso, porque até mesmo eu estudei o magnetismo pessoal. Tem vários livros para isso. E aí você faz uma empatia à distância para quando chegar naquele momento de negociação ele gostar bem de você. Ou até mesmo você chegar naquela vibração em comum para falar como ele gosta que você fale, para dizer as palavras que ele precisa escutar. Então, sim, mas tem pessoas que nascem isso de forma nata e o magnetismo pessoal estudou essas pessoas de forma nata para conseguir replicar isso. Então, eu indico que você estude livros como esse. Tem um grande magnetizador que fala sobre o assunto, que é o Heitor do Vale. O nome do livro é Magnetismo Pessoal. Livro grande, muito bom. Existem outros também, o Edson, que é A Força do Pensamento, e existe outro do Tony, acho que é assim que pronuncia, que o nome do livro é Curso de Magnetismo Pessoal. Qualquer coisa me chama lá, eu detalho lá para vocês e você pesquisa muito fácil de ser achado. E o animal? Tu falou do animal? Não. Sim, já o animal utiliza essa mesma energia, mas para reequilibrar o corpo energético de outra pessoa. Imagina, eu posso pegar essa minha energia e fazer com que você se sinta bem comigo, concorde no que eu vou falar. Isso é magnetismo pessoal. Agora eu vou pegar minha energia para reequilibrar a tua. Tem um lado teu ali que está faltando energia, eu vou lá e dou, e aí ele reequilibra. Tem um lado que está com excesso, eu vou lá com a minha energia, com o meu corpo energético, eu consigo manipular o teu. Quando eu tenho aquela equivalentes naquela relação magnética, o rapport energético, eu consigo retirar pontos, fazer limpeza no teu corpo energético, você se sentir bem, retirar dores, tudo que está no teu corpo físico, eu consigo também manipular através de magnetismo, desde que você tenha um entendimento da técnica ou de forma nata. Tem pessoas que têm isso de forma nata Exato. também. E tu falando isso me fez pensar sobre as pessoas que são médiums, né? Muitas pessoas que, por ser ter mediunidade, que foi exatamente de onde surgiu a mediunidade, foi do magnetismo, né? É, para as pessoas que A teoria, né? A teoria. o passe espírita nada mais nada menos mas quando eu falo isso não é nem a nível conceito, mas a nível histórico mesmo. Os espíritas utilizaram o magnetismo. O Allan Kardec, que o nome do cara é outro nome que eu não É lembro, o outro Allan nome. Kardec, né? Tem até um filme dele na Netflix. Se utilizou do magnetismo, mas é lógico da mediunidade, mas também se utilizou do magnetismo para gerar o sonambulismo e ter algumas respostas. E ele utilizou o magnetismo dentro da casa espírita, mas existe casa espírita que não se utiliza do magnetismo e nem sabe da existência. Eles acham que quando o Allan Kardec fala de magnetismo, está falando daquele magnetismo do ímã, não fazem ideia. Quando o magnetismo fala de sonambulismo, acha que está falando daquele sonambulismo natural, que é aquele que a gente acorda de noite, e não sonambulismo magnético provocado pelo magnetismo. Então ele nasceu lá dentro mesmo. E aí a mediunidade, cara, na minha visão, as coisas podem até se correlacionar. Se você considera o espírito, né, a mediunidade é a comunicação do mundo espiritual ou barra energético, seja o que for. E o magnetismo, ele meio que transpassa esse meio aí que às vezes, na minha segunda vez que eu coloquei uma pessoa em sonambulismo, ela relatou tá vendo uma outra pessoa falando do meu fígado, foi do meu rim, eu não lembro bem, faz um Uhum. tempo. E é muito louco, a gente acaba meio que
chegando lá, mas como a gente não sabe explicar, eu não posso reafirmar. É um espírito. Existe um mundo espiritual, tal, não posso. Mas E eu tenho minha visão sobre isso. o engraçado é que quando a gente utiliza da hipnose e a gente encontra um sonambúlico, né? E realmente a gente faz com que ele entre em estado aprofundado de transe, acaba que ele chega até mesmo a ter uma projeção. É muito louco, né? Eu utilizei duas técnicas nesse dia. Eu estava na praia e aí encontrou eu, uns amigos meus, um grupo de amigos, e a gente fez esse trabalho. E eu utilizei uma técnica da respiração do renascimento, né? Que é uma técnica de respiração. E, ou seja, só da respiração rápida e cronometrada, você já baixa a frequência vibracional do cérebro, né? Então você já relaxa. Ou seja, você já está em transe. Depois, é só sugestão. E nesse momento, quando eu baixei, né, fiz a técnica, eu já entrei com a sugestão. Só que eu dei sugestões abertas. Eu não dei a sugestão, nesse momento você vai sentir sair do corpo, você vai fazer isso, aquilo. Não. Eu dei sugestões abertas, que era um grupo de pessoas, e a sugestão foi bem aberta. Eu não lembro agora qual foi a sugestão, porque eu vou muito intuitivo, né? E quando a gente finalizei, né? A menina disse que tinha se projetado, tinha saído do corpo e ficou olhando a gente. O outro disse que se conectou com a Terra. Ele botou a mão na Terra e ele entrou dentro da Terra e sentiu toda a areia passando por ele, sabe? Então, eu utilizei hipnose, mas houve uma influência do magnetismo pessoal de cada um, individual deles, se possamos olhar assim, né? E aí não sei se é Samuel, que é Muon Salek, né? Ele fez uma pergunta, é, explica a diferença de magnetismo, olhar hipnótico e hipnose não verbal. A hipnose não verbal está muito dentro do magnetismo e da própria hipnose. E muitos hipnólogos que criticam o magnetismo dizem que o magnetismo, por si só, é uma hipnose não verbal. Mas quando a gente começa a estudar realmente a fundo sobre como funciona o magnetismo, a gente vai ver que não é. Existe uma grande diferença entre hipnose não verbal e o magnetismo em si, né? Mas existe a influência dos dois. É como eu disse, magnetismo não é hipnose, mas eu digo, hipnose é magnetismo, né? Porque, queira quer não, é um estado alterado de consciência. Hipnose é puramente estado alterado de consciência. Então, como o magnetismo pessoal, no meu ponto de vista, né? A gente utiliza muito no nosso cotidiano o magnetismo pessoal, o olhar hipnótico, né? E a hipnose não verbal. E a explicação do Levi para Neto, né, que ele fez sobre o magnetismo pessoal, e como, por exemplo, eu tenho uma reunião e eu vou apresentar um projeto de uma empresa foda, uma empresa extraordinária, onde tem um cara que também é extraordinário que me chamou. Esses caras utilizam todas essas técnicas. Olhar hipnótico, hipnose não verbal, magnetismo pessoal. Né? Por quê? Ele está um dia antes, o cara está lá meditando. Érico Rocha, por exemplo, um dos grandes marqueteiros da atualidade agora, o cara medita, todos os dias ele medita. Ou seja, ele trabalha o magnetismo pessoal dele, De forma porque inconsciente, né? de forma inconsciente. Então, as pessoas, elas acreditam que isso são coisas que, vai manipular o outro, vai fazer o outro fazer uma coisa que ele não quer. As É algo pessoas natural. fazem isso cotidianamente. É algo natural, é mais uma forma de comunicação também. Mais uma Exato. forma. É uma forma de comunicação, consciente ou inconsciente. Ela está em cada indivíduo, em cada pessoa, né? Mas para mim, ó, isso me faz ver que ainda existe, tem que existir
mais compartilhamento sobre esse assunto, porque a diferença do magnetismo para o olhar magnético. O olhar magnético é uma técnica dentro do magnetismo. Infelizmente, o pessoal faz curso de mesmerismo e fascinação. Gente, é a mesma coisa que eu dissesse, compre uma bicicleta que ela já vem com a roda, entendeu? Olhar magnético é uma técnica dentro do magnetismo. Uhum. Tá? A gente tem aqui ó, livro, mais um livro de La Fontaine, mas em todos os livros vai ter essa técnica. Que ele destrincha trocentas técnicas aqui, ó. Que vocês vão ver tudo ao contrário, né? Mas ele Sim, destrincha, faz aqui. Se você quiser, que são indicações para produzir principais efeitos do magnetismo. Então tem alguns efeitos que você consegue fazer com o olhar magnético. E o olhar magnético ele também consegue gerar estado alterado de consciência, como também consegue fazer relação magnética. Mas existe uma coisa que eu queria ressaltar. Olhar magnético, a técnica de fascinação é uma técnica de indução para hipnose, de indução de transe. E ele também pode ser uma indução para um estado de relaxamento que facilita muito a comunicação das energias para o magnetizador. Mas ele é uma sim. técnica dentro do magnetismo. Aí o magnetismo, a diferença do magnetismo para a hipnose não verbal, a gente entra para várias problemáticas. Porque o magnetismo, assim como o mesmerismo, que o mesmerismo é uma palavra que apelidar o magnetismo animal, aquele é o mesmo, o que ele faz? É tipo Erickson, hipnose ericksoniana, mesmerismo. Mas a técnica é magnetismo animal. E aí o Paré chama o mesmerismo ou magnetismo animal de hipnose não verbal. Ele dá a visão dele lá, ele coloca muita coisa do esoterismo. Não sou contra o esoterismo, estudo ele, mas eu gosto de separar. Para até você, Levi, eu quero estudar sobre runas. Tem um livro específico sobre isso. Não tem nada a ver com magnetismo. Mas fala de energia. Então tem a ver? Tem. Nível conceito, tem. Mas a nível técnico, pedagógico, não tem. E aí existe também Giancarlo Russo, que também chama a técnica dele de hipnose não verbal. E aí a gente fica doido, rola muito uma loucura, eles têm que até que compartilhar isso. O Paré fala de uma técnica chamada de hipnose não verbal, e Giancarlo Russo fala de uma técnica de hipnose não verbal, e elas não são a mesma coisa. Cada um tem um conceito diferente. Pro Paré, a hipnose não verbal é um novo nome que ele deu para separar do magnetismo. Ele praticamente quer dizer que ele melhorou o magnetismo, digamos assim. E já o Giancarlo Russo, ele tenta explicar o magnetismo do ponto de vista dele. Ele diz que, acho que a excitação do, estímulo dos sentidos, ele diz isso. Mas não tem, não é, gente. É a mesma coisa de dizer que a hipnose nasceu para explicar o magnetismo. Não, não explica. E nem o magnetismo explica a hipnose, são técnicas diferentes. Assim como a hipnose não verbal do Paré, a hipnose não verbal até entra dentro do magnetismo, dos conceitos dele. Mas a técnica do Giancarlo Russo não. É uma outra explicação. A gente não pode tentar explicar. E aí tem uma loucura. E eu digo que o Alberto Lísero, que é um dos maiores compartilhadores da técnica de hipnose, ele está compartilhando muito a hipnose no verbal de Giancarlo Russo. Ele não acredita no magnetismo. Show, cada um tem sua visão sobre isso, não tem nada errado. Mas ele assim, ele diz que o Giancarlo Russo explicou de forma melhor. Ele trouxe uma explicação mais plausível para ele, porque é científico, gente. Eu tenho vamos dizer que eu me formo eu estava para me formar em arquitetura, eu tranquei, mas aí eu me formo em arquitetura e começo a falar de magnetismo. Eu sou um acadêmico falando de magnetismo? Não, cara, eu sou um cara que tem uma graduação numa área e estou falando de magnetismo. Ele tem algo dentro de alguma faculdade lá e fala da hipnose não verbal lá, show. Mas isso não quer dizer que é algo comprovado cientificamente, não, gente. A gente até quer ter que abrir o olho disso. Algo que é científico, ele sempre é compartilhado numa revista científica de alto impacto. Não toma referência de UOL, olhar digital, super interessante, revista Abril. Não toma isso como referência. Como agora compartilharam que a NASA descobriu o universo paralelo. Velho, o cara só encontrou uma partícula que agia fora da física normal, da física tradicional, dos parâmetros normal da física. Ela só agia isso, fora. O cara nunca falou nisso. Aí não sei quem começou a falar que a NASA, não sei quem. A NASA só patrocinou esse estudo em 2016. Ele só patrocinou e pronto, acabou. A mesma coisa de dizer que uma empresa vai compartilhar essa live aqui, compartilha não, dá um incentivo financeiro e é ela que está fazendo a pesquisa? Não, é a gente que está fazendo a pesquisa. Então a gente tem que ter uma divisão, tem que se aprofundar e eles se aproveitam muito dessa nossa falta de informação. Sim, sim. Verdade. E
é difícil, né? Porque as pessoas criticam tanto o próprio magnetismo, eu digo as pessoas, os profissionais da área de hipnose, né? Que muito menos procuram saber o funcionamento da técnica. Não procuram ler um livro de um mestre que difundiu a ferramenta, né? Enquanto isso, ele apenas ouve o que aquelas pessoas estão dizendo. Eles apenas repetem, né? O que o outro está falando. Ó, não funciona, isso é hipnose. Aí ele, é mesmo, bicho? É. Aí o cara não vai procurar, não vai pesquisar, não vai fazer nada. Só simplesmente toma aquilo como verdade, E o né? ruim, Ali, é que, tipo, como a gente não tem um cara fazendo um compartilhamento do magnetismo de nível sério, sem showman, fica complicado. Eu acabo tendo empatia pela galera, velho. Tenho muita empatia. Desculpa, gente. Eu fui aluno de um cara que, velho, que bom que eu fui, porque eu entendi a fascinação, mas tem muito capitalismo nesse meio e eles não compartilham a nível sério. E eu te digo, olha, você vai ler isso aqui, ó. Você ainda não vai saber tudo. Não vai saber tudo. Então, velho, eu não terminei de ler todos não, tá, gente? Tá, todos são rabiscados, são praticamente livros de consulta, literalmente. Mas o livro do Magnetismo Curativo do Alphonse Bouvier, por exemplo, ele vai estar mais destrinchado das técnicas. Eu até indicaria você ler ele lá e depois correr para cá. Ou se não, entre em contato, eu tenho mais destrinchado aqui. Levi, eu queria ter por exemplo, esse teu amigo, Yali, que tu fez aquela projeção com ele, velho, faz a técnica do sonambulismo, tá aqui, ó. Do La Fontaine, faz a técnica dele, velho, eu tenho certeza que ele é um sonâmbulo. Assim, fácil Uhum. de conseguir os efeitos que é compartilhado, que inúmeras pessoas conseguem. Tem uma galera no espiritismo que estuda o magnetismo a nível sério, que estão fazendo, velho, que tem parcerias de médico no meio dos estudos, que infelizmente está relacionado à religião, é por isso que ele não tem muita atenção, porque a galera fica, não, é religioso e tal. Concordo, tem a religião do meio dele lá, mas eles são realmente magnetizadores que estão conseguindo replicar. E eu digo, se não fosse eles, a gente não tinha esses 4 livros aqui, ó. A gente não tinha a história de Mesmer traduzida, que é aquela Mesmer, os textos, a ciência negada e os textos escondidos, foi um espírita que fez. Eu não sou espírita, não. Estou fazendo compartilhamento aqui de religião, não. Então, só estou agradecendo que tem muito magnetizador fera dentro do espiritismo, que se ele não fosse espírita, ele compartilhasse literalmente mais o magnetismo, a gente teria mais exemplos. Teria muito mais exemplos. Infelizmente, a gente não tem. Porque a gente olha aí É, os showmen da vida aí, não dá pra comparar, velho. e outra coisa que nós também não temos é tempo. Ah, é Tá pra aqui acabar, né? 7 minutos. E aí o que é que você acha? A gente continua numa outra live ou a gente Cara, pode eu vou dar um encerrar por aqui? tempo. Eu vou dar Pronto, uma tranquilo. encerradinha, porque eu passo a semana trabalhando, eu queria dar uma descansada, inclusive até mesmo ler Beleza, e tal. Aí beleza. eu queria tirar esse finalzinho de semana. Mas eu curto muito, E velho. Curto como muito, é que a velho. galera pode te encontrar, saber mais sobre magnetismo? Oi? Fala aí pra galera, como é que pode te encontrar, saber mais sobre o Show. magnetismo? Eu tenho um canal e tá precisando de colocar mais coisa lá, mas eu tenho um canal. É Levi Silva, acha lá. E tem esse Instagram aqui. Eu também tenho a lista Pode de escrever, galera. transmissão. Magnetismo, só vai ter vídeo dele. Pode colocar lá. Não, vai ter não. Vai ter muito showman lá também. Certeza. Não vai ter não. O meu é o mais pebinha de todos lá. Pode ter certeza disso. Pebinha a nível de inscritos e tudo mais. Eu não tô também procurando seguidores não, velho. Tô compartilhando o que eu acho interessante. Eu não vivo disso. Gostaria muito de viver, mas eu tenho um vivo legal e é por conta disso que eu consigo ter tempo de ler. Mas a minha intenção é literalmente compartilhar conhecimento do magnetismo. Então, se vocês quiserem, tá lá. Meu Instagram, meu canal tá Silva, acha. E eu compartilho algumas coisinhas também na minha lista de transmissão. E tu, Yarley, onde é que a gente te encontra? Aqui no meu Instagram. Se vocês quiserem também entrar no grupo, tá, do Instituto Lambda, fala comigo no meu direct. Levi também sempre está postando lá, sempre está postando vídeo, material, conteúdo. E a gente pode estar trocando essa ideia lá, beleza? Então,
Maravilha. Até aqui é isso. Alguém tem alguma pergunta? Temos aí 5 minutos para responder perguntas. Alguém tem uma pergunta? Eu acredito que dê para responder pelo menos uma pergunta aí. É, né? Vamos ver. Tem um delayzinho aí, né? Então ainda vão fazer. É, Caso tenha pergunta, vai demorar um pouquinho. Eu indico para vocês lerem esses livrinhos aqui da vida. Pronto, isso aqui é meu presente para vocês. Já tem uma foto dessa galerinha aqui lá no post, no feed, então vocês encontram lá. E tu, Yali, eu lembro de ter lido Hipnose. Não existe hipnose. Acho que é esse o livro. Não existe hipnose. Monstros e Varinha de Condão. Acho que é algo do tipo assim. Um livro de hipnose. Muito tu famoso na leu? época, pelo menos eu li. Muito, dá para entender esses exemplos que tu falou da vida Uhum. cotidiana, que a gente tem aqueles transes, né? E é muito louco, ele já começa um livro. Não existe hipnose. Livros e Varinha de E o Condão, acho que é engraçado é assim que o livro. eu fiz um vídeo, né, no YouTube que o título é Não existe hipnose. Nada sensacionalista. Nada sensacionalista. Demais. E às vezes eu tento fugir desses temas, mas infelizmente é a forma. Às vezes eu me pego, quando eu tô lá no YouTube, no Instagram, eu vejo é o que mais chama a atenção, então às vezes a gente usa essa ferramenta também, né? É importante, né? Mas é isso, mano. Gratidão por ter você aqui novamente nessa live. Eu que agradeço, velho. Eu Como que não houve agradeço. nenhuma pergunta, então ninguém tem dúvidas. Valeu, Valeu, boa noite gente. aí pra você.